caçador de vampiros mais famoso de Dungeons & Dragons. O pesadelo dos monstros de Ravenloft. Hoje nós vamos falar sobre o Rudolf Van Richten, Cello. Isso, vocês, membros do canal RPG Planet, escolheram esse ícone de D&D, que é o que nós vamos abordar hoje. Muito bem, Lina, então o assunto é Rudolf Van Richten. Esse que é um personagem que você já adiantou, um caçador de vampiros, melhor dizendo, um caçador de monstros. Ele se especializou em matar as criaturas da noite que assombram os domínios de Ravenloft. O Van Richten é um personagem que surgiu lá em 1990 na famosa Caixa Preta, Cello. A Caixa Preta de Ravenloft, Realm of Terror. Foi onde ele apareceu pela primeira vez e essa aqui é nosso exemplar. Foi um presentaço do nosso amigo Rod Garcia. Muito obrigado, meu querido. Obrigado. Estou apaixonado por essa caixa que traz a primeira versão de Ravenloft, que pra mim é a melhor versão. E aqui aparece então o Van Richten em uma breve descrição. É uma das fontes que a gente tá usando pro vídeo, né? Tem bastante informação legal aqui. Mas tem outro livro, aliás, outra caixa de Ravenloft que traz muito mais sobre Van Richten, que se chama Bleak House, A Morte de Van Richten. Bleak House, The Death of Van Richten. Essa é uma das principais Fontes do vídeo e também a aventura A Maldição de Strahd, da 5ª edição. Bom, mas é importante mencionar que existem algumas inconsistências na história do Van Richten, tá? Entre edições ou até mesmo na própria edição. Na 5ª edição a gente tem um pouquinho de inconsistência na história dele, mas a gente tentou fazer um bem bolado, né? Trazer o melhor de todas as histórias do Van Richten para que vocês consigam aí ter uma continuidade de história. Perfeito, então vamos começar a falar a história quando o nosso querido doutor tinha apenas 12 aninhos de idade. O pequeno Rudolf. O Rudolfinho, que morava onde, Lina? Em Darkon. Darkon é um domínio de Ravenloft, né? Mas quem tá lá, quem mora lá, Não sabe. não sabe que tá no domínio de Ravenloft. E ele, então, teve uma infância feliz e tranquila, com muita mordomia, porque o pai do Van Richten, o senhor Otto Van Richten, era um aristocrata ricaço, então ele morou boa parte da infância dele numa belíssima e suntuosa mansão ali nos arredores de Rivales. E ele vivia cercado ali de empregados da casa, tinha jardineiro, tinha babá, tinha porteiro, mas desde a sua infância ele sempre teve interesse em medicina, em cura, não através de magia como um clérigo faria, mas através de ciência. Yes, science! Ele sempre foi um menino muito curioso que queria saber sobre a anatomia humana, sobre principalmente herbalismo, que foi um caminho que ele preferiu seguir e tudo mais. Então ele passava o tempo dele estudando os tomos antigos do pai dele. Mas o que acontece é que a vida do Van Richten é cheia de tragédias. Nem tudo são flores ou coitado. ervas e coisas boas, né? E a primeira tragédia acontece com o Van Richten enquanto adolescente, Cello. Oh, sim, o menininho tinha 12 anos e estava no feriado, né? Então ele tinha saído da casa com os pais e na casa ficaram só os empregados da família. E o que acontece é que quando eles voltaram, eles viram simplesmente um massacre. Alguma coisa aconteceu na mansão Van Richten em que todos os empregados morreram e todas as mortes foram de forma violenta. Mas existe uma série de conspirações em volta aí de por que esses empregados todos morreram. Um deles estava secretamente desviando dinheiro da fortuna do Otto Van Richten e desconfiava que o outro, que deveria ser o porteiro, estava sabendo e ia usar isso. Ia dedurar ele. Ao mesmo tempo estava acontecendo um triângulo amoroso entre os empregados. Foram uma série de motivações diferentes que culminaram num único e sangrento dia de carnificina onde todos morreram. Bom, e com, né, essa cena, né, de todos os empregados ali terem morrido na mansão, o Otto Van Richten resolve encaminhar, né, o seu filho, Rudolf, para um internato. E eles resolveram deixar a mansão, então, que seu filho fosse estudar numa boa escola. E o Van Richten se destacou como um bom aluno. Do internato, ele foi direto para a universidade em Il-Aluk, que é a capital de Darkon, estudar a recente ciência da medicina. Porque nos mundos de D&D, você imagina que medicina pode ter demorado para evoluir, porque você tem clérigos para fazer as curas. Então a ciência pode estar caminhando, engatinhando, né, lentamente. Espera, Bob Esponja, nós não somos homens da caverna, nós temos tecnologia.
Mas ele era obcecado por essa ciência, então ele entrou na universidade, se destacou também e se formou com honras. Bom, e como a gente já percebeu, o Van Richten era um cara da ciência. Science! E como pessoas das ciências normalmente são mais céticas, a mansão dos Van Richten tinha sido abandonada. O pai dele resolveu não viver mais lá, depois de alguns anos ele acabou falecendo e tudo mais. Como uma pessoa mais cética, ele falou, por que não voltar para casa onde até os meus 12 anos eu fui muito feliz? É a casa da minha família, é uma bela casa. Você voltaria, Lina, para uma casa que aconteceu um massacre desse? Uma mansão? Não sei. Não, mas o Rudolf Van Richten, Destemido. resolveu voltar. É. E ele com sua amada esposa, a Ingrid, né, que era uma psicóloga que ele conheceu Na universidade. né, resolveram voltar para a mansão dos Van Richten. Tirar a e lá poeira ali, né, da mesa, Exato. fazer uma faxina. dar uma arrumada, e como ele era médico, ela era psicóloga, eles resolveram ali adaptar 2 quartos, né, da casa para ser o consultório deles, onde eles iam atender o povo de Rivales. E aí aconteceu em Darkon uma grande epidemia, alguns anos depois, conhecida como a febre carmesim, já que os clérigos estavam abarrotados ali de pessoas nos seus templos para serem curadas, e tinha muita fila e tudo mais. Algumas pessoas foram buscar a cura com o Van Richten e conseguiram, né, viram ali que a ciência também poderia curar. E então ele acabou se tornando um cidadão notório de Rivales, né, porque ele ajudou muito a população nesse período difícil e assim ele construiu sua bela reputação. E o casal viveu feliz ali e tiveram um filho chamado Erasmus. E talvez, Shello, essa bela reputação tenha levado à segunda grande tragédia na vida de Van Richten. Essa foi sinistra. Muito bem, uma madrugada chuvosa na mansão ali, tava todo mundo já indo descansar, quando de repente os Van Richten são surpreendidos Surprise, motherfucker! por alguém batendo na porta deles assim insistentemente. E aí quando ele abre a porta, tem uma família de Vistanes, né, Radanovics. É importante mencionar o que são os Vistani, para quem não conhece o cenário de Ravenloft. Os Vistani são um povo nômade que vive andando de domínio em domínio de Ravenloft com suas carruagens e carroças coloridas. Eles fazem artesanatos bem avançados, né, como joias de prata e armas de prata também, além de serem exímios músicos, muitos deles. Outras são dançarinas e algumas são cartomantes. Algumas Vistani mais poderosas, mais velhas, sabem ler o futuro. E como você pode reparar, os Vistani são extremamente inspirados num povo do mundo real, que são os Romani, que eram antigamente chamados de ciganos, né? E aí aqui a gente tem um primeiro ponto de atenção na história do Van Richten, tá? Um estereótipo, né, muito inspirado nas coisas que falavam, Nos dos preconceitos, romanos, nos preconceitos antigos, né, de que eles costumavam sequestrar pessoas. Principalmente crianças. A gente tá adiantando aqui um pouco a história, mas é só pra vocês entenderem que na 5ª edição eles tentaram resolver essa questão do estereótipo, né? Mas não resolveu a questão do estereótipo. É, eles fizeram uma emenda pior do que o soneto, né? Exatamente. Então, assim, a gente vai contar a história original pra vocês, vai falar qual foi a solução da 5ª edição e no final do vídeo, fiquem até o final do vídeo porque a gente vai dar história a nossa uma versão versão. nossa. O Remix exatamente, RPG pra Planet. resolver essa questão do estereótipo negativo. Mas vamos lá então. Os Vistani então bateram na porta dele porque um deles, o mais jovem daquele grupo, estava gravemente ferido. E então o jovem Vistani que estava ferido, chamado Radovan, foi levado para dentro da mansão e os Vistani entraram juntos ali e ficaram olhando o Van Richten tentar salvar a vida daquele jovem, né? Exatamente. Só que eles estavam com um tom super ameaçador em cima do Van Richten, tá? Não foi assim, tranquilo, as pessoas, doutor, o que o senhor pode fazer pra ajudar Não, foi a curar? arruma isso aqui. Salva ele Salva ele. agora. Do something! You're smart, right? E Entendeu? o Van Richten já tinha um pouco de medo e um pouco de preconceito com os Vistani anteriormente. Então ele ficou com medo de, se ele fizesse alguma coisa ali que o menino morresse, ele poderia ser amaldiçoado, alguma coisa assim. E de fato ele não consegue salvar a vida do Radovan e ele pede pra matriarca da família que estava lá com eles, a Irena Radanovic, falando assim: Clemência, olha, não pude salvar
seu filho, ou provavelmente neto, podem levar o que vocês quiserem da minha casa, só me deixem vivos, né? E isso meio que insultou os Vistani. E eles foram embora, deixando o corpo do Radovan pra trás ali na mesa de cirurgia. Mas o que o Van Richten não sabia é que os Vistani foram embora e levaram com eles, sequestrado, o jovem Erasmus, né? O filho do casal Van Richten, que tinha apenas 14 anos na época. E esse é o estereótipo negativo, né, que a gente tem. Exatamente. Bom, e aí qual foi a tentativa de consertar essa história toda, né, da quinta edição? Foi falar que Os Radanovic Radanovic não eram Vistanis, que eram outras pessoas que se passavam por Vistani. Também, gente. Essa tentativa de consertar a história falando que eles eram uma família maligna que se passava por Vistani não faz sentido com várias outras coisas que acontecem depois, incluindo outros personagens importantes que aparecem na história, como a Esmeralda da Avenir, por exemplo. Acaba que foi uma forma preguiçosa de tentar consertar essa história. Enfim, a gente vai tentar dar um jeito de melhorar isso também no final. Bom, então voltando aqui pra história, né? Quando o Rudolf percebe, né, que o seu filho foi sequestrado, ele sai ali no meio da madrugada correndo atrás do seu filho, pega a sua carruagem e ali corre atrás dos vestígios dos Vistani, né? E acaba se perdendo no meio das brumas. É importante lembrar, Tchelo, que ele pegou o corpo, né, do Radovan, do Vistani morto, colocou na carruagem pra devolver ali pros Vistani na esperança de receber o seu filho de volta. E nessa, então, que ele adentra as brumas atrás dos Vistani, ele percebe que ele está completamente perdido e aos poucos ele vê alguns mortos-vivos se aproximando da carroça dele. Para surpresa dele, porém, esses mortos-vivos não estavam atacando a carroça dele, estavam, na verdade, guiando ele pelas brumas. Gente, vocês sabem quando a gente assiste aqueles filmes de terror e aí, de repente, uma pessoa tá na floresta e tal, e ela tem uma sensação de que viu algo ali pela frente, aí você meio que quer seguir aquele algo, aí aquele algo aparece um pouquinho mais pra frente, sabe, assim, vultos, assim? Foi mais ou menos isso que aconteceu até, então, ele chegar ali numa clareira onde tava a caravana dos Vistani. Quando ele chegou na clareira, então, ele desceu da carroça dele, deixou a carroça dele escondida na fronteira do matagal com a clareira, e os mortos-vivos também pararam por ali. Então ele se infiltrou sorrateiramente no acampamento dos Vistani e entrou na carroça fechada da Madame Irena Radanovic, a matriarca da família. E ela foi confrontada, ele falou, cadê meu filho? Cadê o Erasmus, né? E aí ela falou assim, bom, o seu filho foi negociado. Vendemos o seu filho para o Lord Metus. O Barão Metus, que ela mencionou, era um vampiro. E o que o Van Richten não sabia é que esses Vistani estavam desde o começo trabalhando para esse vampiro. Eles tinham como missão sequestrar um jovem ou uma jovem que serviria como um companheiro vampírico desse Lord Barão, porque ele era um vampiro tímido que não gostava de caçar. Então ele encomendou uma vítima para ele vampirizar dentro do conforto do palácio dele. Bom, então, o que aconteceu na realidade foi que antes deles chegarem lá na mansão dos Van Richten, né, eles tinham tentado sequestrar, né, uma jovem nobre de uma casa ali próxima, só que deu errado o sequestro, né, e o jovem Radovan acabou sendo ferido ali, né, pelos guardas da casa, e por isso que eles foram pra casa do Van Richten pedir ajuda, né, pro Van Richten curar o Radovan. Eles tinham duplas intenções ali, né, eles aproveitaram que tinha o Erasmus lá e levaram pra substituir essa jovem que eles deveriam ter sequestrado. E aí, então, diante dessa informação, o Van Richten ficou completamente transtornado de ódio e começou a querer extrair mais informação da Irena Radanovic e ameaçá-la. E ela ria, gargalhadas na cara dele, né? Que ela falava, você não vai conseguir fazer nada aqui, né? Você tá cercado, você não tem como vencer. E aí, o que ele fez? Ele orou para os céus, né? Para que aqueles mortos-vivos que acompanharam ele até ali ajudassem ele de alguma forma. E não deu outra. Os mortos-vivos que estavam ali na beira da clareira invadiram o acampamento Vistani. E entre eles, o próprio Radovan, que estava morto ali na carroça do Van Richten, se ergueu como um zumbi também. Todos os Radanovic ali morreram, exceto uma pessoa, tia. Sim, uma criança Vistani ficou escondida entre as carruagens e fugiu para o mato quando viu que a coisa estava pegando, né? E essa criança Vistani originalmente era chamada de Arturi Radanovic, mas depois teve um retcon que esse personagem virou a famosa Esmeralda da Avenir, que é uma personagem muito importante na quinta edição, tá? Então guardem esse nome que daqui a pouco a gente vai falar vai falar um pouco mais sobre ela.
Mas, enfim, dentro da carroça da Madame Radanovic, o próprio cadáver do Radovan entrou lá e começou a estrangular a sua avó, começou a matá-la, né? E nisso o Van Richten, aterrorizado, não sabendo muito bem o que estava acontecendo, eis que a matriarca dos Radanovic prega uma maldição nele. Ela diz o seguinte: que você viva cercado de monstros e que aqueles que você ama morram sob suas garras. Só que essas palavras finais da Irena Radanovic, que claramente a gente sabe hoje que era uma maldição, o Van Richten não entendeu como maldição, ele achou que era só... Ela tava rogando ali uma praga, mas da boca pra fora, da boca pra... Ele não entendeu aquilo. Bom, e com isso o Van Richten, né, sai ali daquela caravana, daquele massacre, de tudo que aconteceu ali dos Vistani e vai atrás, né, desse palácio do Barão Mettus pra tentar salvar o filho dele, né, antes que ele fosse vampirizado, né. Só que ele não consegue entrar, gente, ele para ali a carruagem dele próxima ao palácio e fica bolando uma estratégia de como que ele faria ali pra entrar, né. Quando ele é surpreendido pelo próprio Erasmus. O Erasmus encontra o seu pai e, infelizmente, ele já foi transformado em vampiro. E ele, aos prantos, diz que não quer viver aquela vida de servidão ao lado do Barão Mettus. E ele implora, então, para o seu pai que encerre essa maldição para ele e entrega para ele uma estaca de madeira. E o Van Richten ali, desesperado, né, ele acaba aceitando e ele crava a estaca de madeira no coração do próprio filho. Só que isso não mata um vampiro, né? Nas regras de AD&D, isso apenas paralisa um vampiro. Então o que acontece é uma cena triste, né, em que o Van Richten passa ali a imobilizar o Erasmus e aí fica do lado dele esperando o sol nascer, o último nascer do sol que o pai e filho iriam assistir juntos. E aí, pessoal, né, o Van Richten volta pra casa arrasado, Cello, né? Sim. Acabou de perder o filho dele e tudo mais e encontra a sua esposa Ingrid morta. Sim, o Barão Mettus enviou alguns capangas pra lá depois de descobrir a morte do Erasmus. Como vingança por ter tirado, né, o companheiro vampírico dele, ele mandou ali umas crias vampíricas pra matarem a Ingrid. Então agora Van Richten estava sem nada, né? Ele perdeu sua família toda e nisso ele jurou vingança. I will have my revenge! Ele jurou que ia dedicar o resto da sua vida a caçar e destruir o Barão Mettus e todos os outros monstros similares a ele em toda Ravenloft. Bom, e aí com essa jura de vingança, né, o Van Richten começa a se preparar, né? E como ele é um médico, ele é uma pessoa cheia de métodos, né, da ciência, ele começa a estudar o Barão Mettus, qual é o comportamento dele, como que ele vive, quais são as fraquezas dele, né? Ele encontra, inclusive, os planos do palácio dele, ele sabe a arquitetura, né? A arquitetura, por onde tem passagem secreta e tudo mais, para ele conseguir infiltrar ali no castelo sem ser visto. Então ele monta um plano sem pressa, tá? Pra ser muito preciso na sua vingança. E ele consegue executar a sua vingança porque ele entra, né, de dia no palácio, né, um horário que o Barão Mettus estaria dormindo e acaba com o seu grande inimigo. Mas ele não ia parar ali, né? Ele viu que o mundo estava cheio dessas criaturas e com pessoas que sofreram tragédias parecidas com a dele. Então ele passou a dedicar a vida dele a estudar não só vampiros, mas como outros monstros, como lobisomens, fantasmas, lich, tudo quanto é criatura da noite aí. Ele passou a caçar, ele ia de vilarejo em vilarejo, pegava as pessoas que traziam problemas, tem uma banshee na floresta, ou outro, minha família foi massacrada por lobisomens, e ele passava um tempo lá, estudava a criatura e no melhor estilo The Witcher, ele ia lá e caçava e matava aquela criatura e assim ele foi adquirindo um conhecimento vasto sobre diversos monstros diferentes. Só que, né, ele percebeu que a idade ia chegar pra ele em algum momento, né, e que ele precisaria registrar todo esse conhecimento, já que estava ajudando as pessoas, né, a terem alguma forma de se proteger dessas criaturas, né, e ele começa então a escrever os seus guias. Sim, o primeiro guia que ele lançou foi o Guia de Van Richten para Vampiros, foi seguido de outros 7 tomos que ele escreveu, e esses tomos circularam por todos os domínios de Ravenloft, inspirando uma nova geração de caçadores de monstros que iam surgindo em diferentes pontos, né, dos reinos do terror, que acabavam acompanhando o Van Richten em algumas dessas missões. Só que o Van Richten começou a perceber um padrão, pessoal. Ele começou a perceber que essas pessoas que participavam, que seguiam em missões com ele, acabavam morrendo. Nas missões. Ele não morria, mas as pessoas
pessoas morriam. Principalmente as pessoas que ele gostava mais, né? Exato. E aí ele começou a se questionar se aquelas últimas palavras da Irena Radanovich, né, a matriarca lá da família Radanovich dos Vistani, era ou não uma maldição, que ele poderia estar amaldiçoado. Então ele resolve que dali em diante ele ia trabalhar sozinho, né? Ele ia trabalhar sozinho para que ninguém morresse Mais sofresse, né? perto dele, né? E aí chegamos numa parte da história muito interessante, que a gente vai ter que voltar a falar dos Radanovich por um instante ali, né? Porque a família Vistani, que foi devorada por mortos-vivos ali, a história deles não acaba ali. Eles voltaram através dos poderes sombrios, das brumas, como mortos-vivos, eles mesmos. Então eles são como se fossem carniçais ou whites, né? Aqueles inumanos. E eles agora são uma caravana Vistani de mortos-vivos que vagam de domínio em domínio em busca da vingança contra o Van Richten. Só que tem um detalhe. A Irena, né, que era a matriarca ali da família Radanovich, ela continuou ali com a sua inteligência, né? Com aquele espírito dela maligno e com seus poderes de clarividência, né? E isso fez com que ela liderasse essa caravana dos Vistani atrás do Van Richten para uma vingança. E eles encontraram então a antiga mansão Van Richten, que tinha sido abandonada desde ali da morte da Ingrid, né, a esposa do Van Richten. Ele nunca mais voltou para a mansão ficou abandonada dali em diante. Só que essa caravana de Vistanis mortos-vivos invadiram aquela mansão e, para surpresa da Irena Radanovich, todas as almas que eram mortas por causa da maldição que ela rogou, ou seja, todos aqueles companheiros de viagem que andavam com Van Richten, que morriam, todos eles, a partir dali, foram aprisionados naquela casa junto com eles. Bom, então a Irena se estabelece na mansão dos Van Richten, Tchelo. E ela, né, além de perceber que existem essas almas todas, desses companheiros de viagem, né, do Van Richten, e ela percebe que isso tudo foi em função da maldição que ela rogou em cima do Van Richten, né, ela passa a ter, controle sobre essas almas que estavam ali dentro dessa mansão, e 2, como existem muitos objetos pessoais do Van Richten dentro da casa, ela consegue, então, usando a sua clarividência, né, ver o que tá acontecendo e começa a acompanhar a vida do Van Richten para conseguir elaborar ali o seu plano final de vingança. E através dessa clarividência, porém, ela viu o fim da sua maldição sobre o Van Richten. E aí agora a gente tem que lembrar daquela jovem Vistani que conseguiu fugir do ataque dos mortos-vivos, né, da caravana Radanovich. Na versão original era o Arturi Radanovich, mas que foi retconizado para ser a Esmeralda da Avenir. E como é que foi a história dela, né? Depois que a família dela foi morta, a Esmeralda, ela não conseguiu ser acolhida em nenhuma outra família Vistani, porque eles viam o que aconteceu com a família dela como um mal agouro e não queriam saber dela, né? Então ela acabou ficando sozinha há muito tempo e ela começou a perseguir, né, e procurar encontrar o Van Richten para se vingar dele pelo que aconteceu. Mas quando ela finalmente confronta e encontra o Van Richten com a Irena Radanovich assistindo tudo através da clarividência dela, em vez de uma luta, os dois conversam, os dois falam o que aconteceu naquele dia, né? E ela escuta o que o Van Richten fez, por que ele foi até lá, e sabe de toda a maldade da avó dela, né, da Irena Radanovich, e ao mesmo tempo ele também admite que o que aconteceu com os Vistani ali foi horrível, foi uma violência, pegou um monte de gente inocente que morreu no meio e tudo mais. E os dois resolvem se perdoar. E nessa que eles se perdoam, a maldição é quebrada. E os dois viram grandes parceiros na luta contra os mortos-vivos. Porque com a maldição quebrada, ele agora pode ter de novo uma parceira, né? Uma pessoa para acompanhar ele nas suas jornadas em busca de matar os monstros. Porque a conclusão que os dois tiveram ali quando eles se perdoaram é que a culpa de tudo que aconteceu nas tragédias das duas famílias foram os monstros, né? Foram os vampiros e outras criaturas da noite. E Tchelo, com isso, a Irena, lá da mansão dos Van Richten, tava assistindo isso de camarote. Pois é. Assim, ó, no telão, assim, Eu imagino que ela quebrou uma xícara na hora de raiva. Entendeu? Alguma coisa ela fez. E aí, quando ela percebeu isso, ela falou assim, não, agora eu vou ter que fazer alguma coisa, porque assim não vai ficar. Se a Esmeralda não resolveu o problema, eu vou resolver. E aí, a Irena, né, resolveu ali entrar em contato com outro Vistani conhecido como o Pensador. O Pensador era um Vistani psiônico que tinha poderes incríveis. E ele tinha sido muito maltratado. Ele tinham arrancado os braços e as pernas dele para ampliar o poder psiônico dele. Você vê o nível de maldade, né? Através do Pensador, porém, ela conseguia influenciar os sonhos do Van Richten. E ela começou a fazer um Inception e colocar imagens na cabeça do Van Richten da mansão que ele abandonou, né? Meio que convidando ele para voltar para aquela mansão, né? Meio que
que você não vai conseguir resolver os seus problemas se você não voltar pra cá. Encarar o seu passado. Encarar o seu passado e expurgar todo o mal que nessa mansão e coisas do gênero. Aliás, a mansão Van Richten nessa época era uma beleza, porque de dia tinham os fantasmas dos funcionários que morreram lá, que eram os chamados os fantasmas diurnos, e à noite tinham os fantasmas dos companheiros de viagem do Van Richten que morreram ali, que viraram servos ali da Irena. Então era uma verdadeira mansão mal assombrada, né? Mas nessa de não conseguir dormir à noite, ele acabou sendo abordado por um médico, o Sr. Hanforth, que era o dono de um manicômio que era numa ilha. A ciência está avançada. Ciência vai te curar. A ciência vai te curar. Eu tenho métodos ótimos para resolver os seus problemas de pesadelo. Venha até a minha clínica na ilha que tudo vai se resolver. Mas o que o Van Richten não sabia é que esse Dr. Hanforth era, na verdade, um tipo muito exótico e diferente de vampiro que se alimentava, na verdade, de líquido do cérebro, massa cinzenta. E normalmente ele preparava ou temperava a refeição dele com emoções fortes que ele provocava em seus pacientes. E a clínica dele, né, nessa ilha, esse manicômio, era, na verdade, uma fachada, né, um lugar de fachada para ele ficar se alimentando dos pacientes. Era a fazenda dele, para ele se alimentar, Exato, era a fazenda dele. E lá ele então começou a deixar, através de uso de poderosos remédios ali, começou a deixar o Van Richten em estado catatônico, esperando o momento certo para se alimentar dele. Mas, enfim, um grupo de aventureiros que aparece nessa ilha por causa de um naufrágio acaba salvando o Van Richten, tirando ele de lá, e acompanham o Van Richten na missão de expurgar a sua antiga mansão de todo o mal. Exato. E aí temos o confronto final entre os Radanavik, que estavam lá na mansão, e o Van Richten e esse grupo de aventureiros, que são os personagens que deveriam jogar a campanha e a missão da Bleak House, né, que a gente mencionou no começo. Olha, primeira coisa, esse tipo de vampiro só apareceu nessa aventura. Tá? Depois não teve mais, mas eu acho, agora pensando muito bem, que no seriado From... E aí, pronto. É um parênteses. Eu acho que os caras se inspiraram. Tem uma inspiraçãozinha. Quem assistiu From vai entender. A Lina está obcecada por esse seriado, tá? Aí teve o confronto final, então, na mansão Van Richten contra todos aqueles fantasmas que estavam sob controle da Irena Radanovic e os Vistani que estavam lá, né? Os mortos-vivos Vistani que estavam por lá. Esse grupo de aventureiros, então, começa a lutar. Mas tem um fenômeno mágico que acontece dentro dessa mansão. Lá rola o Dia da Marmota, né? É igual aquele filme, O Feitiço do Tempo, né? Que todo dia é o mesmo dia lá. E essa mansão, então, acabou tendo uma influência mágica sobre o Van Richten. E assim que ele entrou na mansão, junto com aquele grupo de aventureiros, ele foi transformado... No Van Richtenzinho? No Rudolfinho de 12 anos. Foi a idade que ele tinha no dia que teve o massacre na mansão dele, quando os empregados morreram todos, né? Então ele se olha, mas ele tem a memória e todas as capacidades, os poderes, capacidades mentais do Van Richten adulto. Mas ele é um pivetinho ali no meio da situação toda. Acho bem engraçado isso aí. Bom, mas o que acontece é que os heróis, né, junto com o Van Richten, eles conseguem então, né, lutar e, né, acabam e derrotam a Irena. Ela morre, né? Eles vão embora da mansão e o Van Richten não consegue ir embora. Ele fica preso na mansão. Ele fica preso no Dia da Marmota, junto com os fantasmas diurnos, que eram aqueles fantasmas dos empregados da casa. Então ele fica preso ali e esses empregados tratam ele da mesma forma que quando ele era criança, né? Ah, mestre Van Richten, vem aqui, tá pronto o seu jantar. Cuida dele. Começa a cuidar dele a partir dali, né? Bom, e aí ele percebe que se existe uma forma dele sair dali, ele vai precisar trazer a verdade. Resolver o mistério. Pra esses, né, espíritos, pra esses fantasmas que estão presos ali na mansão. Então ele vai ter que descobrir, né, o que foi que aconteceu com cada um deles e o porquê que eles morreram e tudo mais, para que eles pudessem então, né, descansar em paz, entender, ter uma visão geral do que aconteceu. E é isso que o Van Richten faz, ele começa a estudar ali. Ele faz um Sherlock Holmes ali na própria mansão dele, para entender como que cada fantasma ali morreu e por quê, para conseguir então se libertar da casa. Mas nisso ele perdeu alguns anos ali preso ali dentro, né? E aí quando ele consegue resolver finalmente o mistério, né, ele se liberta e ele volta a ser o Van Richten, só que agora com alguns anos a mais. Já com uns 80 e poucos anos de idade, né, quando ele sai de lá. E aí, já bem mais velho, né, ele já tinha perdido contato com a Esmeralda, né, da Avenir, por causa desse período, né, que ele ficou internado lá no manicômio, depois ficou preso na mansão, mas também há relatos de que a relação dos dois, né, a amizade dos dois tinha sido abalada um pouco antes disso, por uma metodologia diferente, né, eles tinham métodos diferentes de enfrentar os monstros e acabaram que tiveram uma briga, alguma coisa
coisa assim. E a Esmeralda achava que ele tinha sumido por causa dessa briga deles, não porque ele tinha sido sequestrado, sumido e tudo mais. Então ela começa a procurar por ele pra cima e pra baixo, né? Só que o que ela não sabia é que ele tinha ido pra um domínio chamado Baróvia. Por que que o Van Richten foi pra Baróvia? Agora isso vai ser spoiler, pessoal, da campanha Maldição de Strahd. Então se você não jogou Maldição de Strahd ainda, não quer tomar spoiler, a partir de então... Agora esse vídeo acabou pra você. Esse vídeo acabou pra você, a gente se vê no próximo, tá? Mas se você já jogou a Maldição de Strahd ou não se importa com spoilers, fica por aí. Bom, então o que acontece é que o Van Richten percebe que a idade chegou, ele lutou com diversos monstros, mas ele entende que os vampiros, eles devem ter uma origem e que ele precisa tentar acabar com o vampiro original. O primeiro. Com a esperança de, ao matar o vampiro original, né, ele vai livrar ali a região de todos os outros vampiros ou diminuir o poder dos outros vampiros e tudo mais. E como ele já estava muito mais velho, ele precisava conseguir fazer isso para ele sentir que a vida dele teve valeu propósito, a pena, teve um propósito, além de todos os É aquela que ele coisa tinha do feito, né? cara que quer se aposentar com uma última grande missão, né? Exato. Era a última grande caçada dele, então ele botou como alvo da última caçada dele O Strahd von Zarovich. esse vampirão clássico, Strahd von Zarovich, o Lorde Sombrio de Baróvia. Então ele começou em Baróvia a pesquisar o Strahd von Zarovich. Só que a essa altura do campeonato, os guias que o Van Richten escreveu sobre vampiros e espalhou pra tudo quanto é lado, transformaram ele num caçador de vampiros muito famoso. Ele não podia se expor dessa Ele forma, não podia, né? não podia circular boatos em Baróvia que o Van Richten estava por lá. Então ele usou alguns artefatos mágicos para se passar por uma outra persona. Ele usou um anel mágico, que é o anel de Mind Shielding, né, de escudo mental, Pra ninguém conseguir entrar ali na cabeça para dele. ninguém conseguir e ler os pensamentos. dele. E ele também usou um chapéu de metamorfose para transformar o corpo dele, e ele virou então um meio-elfo Rictável, o meio-elfo que era qual que é o nome disso? O apresentador do circo? Apresentador do circo? Era um apresentador de circo, tem um nome melhor pra isso, mas eu não lembro. E aí nessa, ele entrou no personagem, sim, pra valer. Ele arrumou um macaco. Olha o macaco! Ajudante, chamado Piccolo, e ainda conseguiu domar um tigre dentes de sabre, pra ser bem aquela coisa de circo, assim, sabe? E ele tinha uma carroça de circo, uma carruagem de circo. A desculpa que ele deu pra estar em Baróvia é que ele queria contratar novos membros do circo, né, pra fazer o circo dele voltar. Essa, pelo menos, é o disfarce dele. E ele fica lá em Valak, na taverna, tentando estudar secretamente aí o Strahd. Bom, e essa é a história oficial do Van Richten, né? Se ele consegue matar o Strahd ou não, vai depender do resultado da aventura Maldição do Strahd, e em cada mesa vai ser de um jeito diferente, né? E agora, então, a gente vai falar, né, a solução que a gente encontrou para a história do Van Richten com relação, né, Aos aos estereótipos. Vistani e aos estereótipos com relação aos romanos. Exato, o que eu pensei foi o seguinte: em vez de você fazer os Vistani baterem na porta dos Van Richten de madrugada e sequestrarem o Erasmus, né, que seria problemático em vários sentidos, né, por causa desses estereótipos, você faz a história ser o seguinte: quem invade a casa dos Van Richten de madrugada são vampiros enviados pelo Barão Metus para sequestrar quem for sequestrável ali. E eles, como vampiros, né, eles têm que pedir autorização para entrar. E eles acabam enganando o jovem Erasmus, que inocente, né, eles batem na janela dele e falam: "Oh, abre a porta aí pra mim", sabe? Como ele é uma criança, ele inocente, abre a porta. Esses vampiros então sequestram o jovem Erasmus e o Van Richten tenta, né, salvá-lo, mas vem que esses vampiros já estão ali mordendo, passando aquela garrafiada, rasgando ele assim, e ele já imagina que o destino do Erasmo foi a morte. Já Ele falou: era. já era, perdemos o menino, né? Bom, então após esse ataque, né, os vampiros levam o corpo do Erasmus, não deixam, né, nada para trás. Fica lá o casal na mansão vendo aquela tragédia, né? O Van Richten tenta se conformar. Ele vê aquela sangue todo no quarto do menino e fala assim: não, é impossível alguém ter sobrevivido a um ataque desse de vampiro, né? Só que a Ingrid, não. Ela não aceita. Começa a ter pesadelos que o Erasmus tá pedindo ajuda dela, né? E então ela não se conforma e resolve ir em segredo atrás de uma caravana Vistani, de uma cartomante, para que a cartomante falasse para ela Revele onde está o menino. onde está o Erasmus. Então ela parte de madrugada e encontra esses Vistani da família Radanavi. Quando ela pergunta pra cartomante, faz ali a sessão de taroca, a cartomante descobre que o Erasmus tinha sido transformado em vampiro pelo Barão Metus. Porém, aí sim, ela é uma Vistani maligna que tá de conluio com esse vampiro há muito
muito tempo. Ela vê uma oportunidade de fazer com que a Ingrid se torne também mais uma vítima do Barão Mettus. Então ela incentiva a Ingrid a ir até o palácio do Barão naquela noite mesmo. Ela fala assim, olha, o seu filho, ele está vivo, mas ele precisa de você urgentemente. Agora. Tem que Se ser você não for agora. agora, ele vai morrer. Ele vai morrer. E é a própria Irena Radanavi que leva a Ingrid até o palácio. Só que quando as duas entram no palácio, ela mostra que ela é uma traidora. Ela fala, senhor Mettus, trouxe mais uma oferenda. E aí que a Ingrid vê que ela foi enganada. E aí o Barão Mettus vem e mata a Ingrid também. Voltando à mansão Van Richten, o Van Richten acorda no dia seguinte e vê que a esposa dele não tá lá. A Ingrid sumiu. Ela deixou pra trás apenas uma carta, dizendo, meu querido marido, estou cansada de noites sem dormir, pensando no que aconteceu com o jovem nosso filho Erasmus. Então essa noite parti para uma cartomante que vai me revelar, se tudo der certo, onde está o nosso filho, né? E aí ele, com essa carta na mão, fica puto, né? E vai atrás dos Vistani. E quando ele chega lá, ele vai e confronta a Irena Radanovic. Ela conta aos risos que ela enganou a Ingrid e levou realmente ela até o palácio lá do Barão Mettus e que lá ele transformou ela em vampiro também e que se ele ficasse por ali, ele ia ser o próximo. E aí você já encaixa essa raiva que ele teve com os Vistani e faz ele, a partir do momento que ele recebe essa notícia, ele fica com ódio e ele passa uma adaga no coração dela. E enquanto ela tá morrendo, ela roga a praga. E aí, atrás ali de umas cortinas dentro da carroça dela, estava uma das alunas da Irena Radanovic, uma jovem Vistani chamada Esmeralda d'Avenir, que ao ver esse homicídio, ela foge de lá e depois começa toda a história do mesmo jeito que ficou. Isso resolve o problema que, em vez de você ter o estereótipo dos Vistani que sequestram criancinhas, você tem uma Vistani só maligna, o resto da comunidade Vistani não é normal. Ainda você permite com que tenha essa vingança da Esmeralda depois, que na verdade vira o perdão do encontro dos dois, e o resto da história consegue continuar igualzinha. Então acho que resolve melhor do que a história que a Wizards of the Coast inventou, de que eles não eram Vistani, eles eram uma família maligna que se passava por Vistani, que é meio xoxa essa história, né? É verdade. Bom, a gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. A gente quer saber se vocês já se encontraram com o Van Richten aí, ou se colocaram o Van Richten nas histórias de vocês. Isso aí, ele já apareceu em algumas aventuras aqui do canal e deixa aí então nos comentários o que vocês acharam do vídeo. E se você não é membro Dragão ainda, apenas com um cafezinho por mês, clica aí no Seja Membro, que aí você pode votar no próximo ícone de D&D aqui do canal, beleza, galera? Valeu, pessoal. Tchau. Podcast. Era o quê?